Olha, a gente tem várias críticas à postura e à forma como a diretoria do Fluminense por várias vezes lida com a presença do torcedor no estádio, com o que é feito, de fato, para que o torcedor esteja por lá, com, enfim, as medidas adotadas e por várias vezes, inclusive no Brasil, com os preços adotados de ingresso que afastam o torcedor do estádio. Dessa vez, especificamente contra o Fortaleza, a diretoria do Fluminense demorou, relutou, disfarçou, mas conseguiu. E tá tomando, de fato, ações práticas para que o Fluminense tenha um bom público contra o Fortaleza. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e aqui a gente vai falar nesse vídeo sobre isso, sobre base, sobre John Arias e sobre ações que estão sendo preparadas para esse jogo contra o Fortaleza. Vamos rodar a vinheta. Vamos embora, tá? A gente fala aqui nesse vídeo, começa falando sobre essa questão de público, porque o Fluminense anunciou uma promoção em cima da promoção de ingressos. Dentro do que era já o preço do ingresso promocional, como dito esses dias pelo presidente Mário Bittencourt, para o jogo contra o Fortaleza, de R$ 80 no setor sul, isso os valores para público geral, tá? Não para sócio. R$ 80 para sul, R$ 20 para leste superior e R$ 90 para o setor oeste e o setor leste inferior a R$ 40, ou seja, ingressos a 80, 40, 20, 90, 80, 40 e 20. Agora, o Fluminense anunciou nas suas redes sociais de que um outro setor foi aberto, o setor norte. O Fluminense fez essa solicitação e teve a aprovação de abrir o setor norte, que é onde fica a torcida visitante, mas ali ao lado, né? A torcida visitante ocupa apenas um pequeno espaço do setor norte. O Fluminense, que normalmente só abre esse setor quando o jogo já tem uma expectativa de público muito alta, né? Começam a esgotar setores. Aí o setor norte é aberto. Dessa vez, optaram por abrir com um desconto, um preço promocional. R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Essa imagem, inclusive, é a própria divulgação do Fluminense. Além disso, está sendo organizado também pela patrocinadora master atual do Fluminense, a Superbet, uma ação de distribuição de... É uma espécie de cachecol, segundo a Aline Nastari, da TNT Esportes. 10 mil faixas vão ser distribuídas no setor sul, no jogo de sexta contra o Fortaleza, e que essa ideia faz parte ali da mobilização da diretoria para mobilizar a torcida a comparecer nesse jogo. Aqui, segundo diz a Aline Nastari, esses modelos são semelhantes aos tradicionais cachecóis utilizados lá na Europa. Tem aproximadamente 1 metro de comprimento. Assim, acho que a questão do cachecol é muito mais na questão do modelo, né? Não acredito que sejam iguais a cachecol no sentido prático ali de ser de pano, né? De algodão, enfim, deve ser de plástico mesmo, como é o padrão. Então, assim, vamos lá, tá? Primeira coisa é algo que eu sempre falo aqui no canal, que chega um determinado momento, o ingresso a R$10, ele já chega num determinado momento em que o torcedor que não vai, ou ele não tem dinheiro para ir ao estádio mesmo, independente do valor do ingresso, ele não tem dinheiro pro Uber, ele não tem o transporte público que leve ele da casa dele até lá, ou simplesmente, se ele até tem esse dinheiro para ir, ele não tem vontade, tá? Eu sempre lembro do jogo contra o América Mineiro, 2018, Campeonato Brasileiro, última rodada, o Fluminense vinha numa sequência de, eu sempre esqueço essa conta, mas eu acho que 11 jogos seguidos sem fazer gol, numa derrocada de um Brasileirão que parecia tranquilo e que poderia render um título da Sul-Americana. O Fluminense termina o ano precisando ganhar em casa para poder não ser rebaixado, e a decisão da diretoria da época, ainda era comandada pelo Pedro Abad, foi de colocar ingressos a um preço módico ali de R$5, se eu não me engano, 5, 10 reais, alguma coisa assim, sendo que o sócio, qualquer sócio entrava de graça e ainda podia levar outra pessoa. Então, assim, um sócio tinha direito a 2 ingressos, cada sócio, independente do plano, e, além de tudo, o ingresso estava a R$5. E esse jogo deu quase 40 mil pessoas. Não ficou nem perto ali de fato, esgotar os ingressos. E aquele jogo, pra mim, é a tônica dessa questão de ingresso, que às vezes, o público só não quer ir.
às vezes, não tem o que fazer na quantidade financeira. O cara que não vai com o ingresso a R$10, ele não vai com o ingresso a nenhum preço. Porque, como eu falei, o custo que se tem para ir no Maracanã hoje em dia, eu sei que é um custo, né? Ainda mais um jogo sexta às 9h30, a pessoa não vai ter o metrô para ir embora. Então essa pessoa, ela não iria com o ingresso a 50, ela não vai com o ingresso a 10, porque ela não tem como voltar para casa depois. Então, chega num ponto que dinheiro, dessa vez o dinheiro não é um problema na questão do ingresso, pode ser um problema nas outras questões. A diretoria do Fluminense demorou a fazer essa promoção? Eu acho que eu penso analisando quem tá lá. Eu acho que eles previam uma movimentação maior para o jogo contra o Fortaleza com os preços que estavam sendo praticados antes, tá? Inclusive na leste superior. É bom lembrar, o ingresso que está sendo vendido agora a R$10 na Norte, tinha ingresso disponível a 20 na leste superior. Então eu até cheguei a reforçar isso. Não me parecia uma questão de grana. Me parecia uma questão de cansaço da torcida, de desinteresse no geral. E aí eu não vou julgar aqui, porque eu sempre falo isso, eu não acho que a gente torcedor deva julgar torcedor, não tem torcedor melhor do que o outro, cada um sabe de si. Mas eu acho que era um reflexo do cansaço do que foi o ano, da quantidade de vezes que o torcedor do Fluminense saiu de casa ou ligou a televisão para assistir o time nesse ano e ele se viu muito mais irritado e com uma falta de representação dentro de campo. Dito isso, eu vou repetir uma fala que eu já falei algumas vezes aqui antes de passar para o próximo assunto. Esses merdas que estão aí jogando o ano de 2024 do Fluminense, não tem como a gente tratar de uma outra maneira uma quantidade de pessoas que não tá nem aí pro sentimento do torcedor, que não tá nem aí pra gente como tricolor e que ficou acomodado o ano inteiro sentado numa Libertadores que foi conquistada no ano passado. Esses caras, se a gente for rebaixado, eles vão embora. Eles vão jogar no Palmeiras, no Cruzeiro, no Santos, no Sport, no Mirassol. Todos eles vão jogar Série A do ano que vem. A maioria, inclusive, joga Libertadores do ano que vem. Quem vai estar na Série B é a gente. Então, assim, tem que ir lá pro estádio. A gente precisa ir pro estádio. A gente precisa se manifestar dentro do estádio, apoiar para que eles vençam e vaiar para que eles entendam que o torcedor do Fluminense não aceita um ano tão ridículo, acomodado, soberbo e arrogante como foi o ano de 2024. Então, assim, vai ao estádio. Se você quiser, puder, vá ao estádio, tá? Mas não perca seu senso crítico também. É muito melhor ir ao estádio e não perder o senso crítico do que ficar reclamando de casa. Vamos pro próximo assunto. A gente fala agora sobre John Arias, um jornalista turco chamado, vamos lá, né? No meu turco aqui agora, Haluk Yürekli, acho que é esse o nome dele, tem um canal do YouTube sobre futebol turco, vou botar aí na tela, inclusive, o Twitter dele, né? Que é por onde a gente viu essa informação. Ele publicou que o John Arias, aqui vamos traduzir, porque ninguém aqui é especialista em turco, foi alcançado um acordo com o John Arias, entre o Galatasaray e o John Arias. E agora as negociações cabem, né, estão travadas ali, ou precisam acontecer, né, melhor dizendo, na taxa de transferência entre Galatasaray e Fluminense, né? Então, assim, o que tem de novo? É que o Galatasaray vai oferecer, o John Arias aceita. Esse jornalista foi ver o que ele já publicou sobre o John Arias, tá? No dia 19 de agosto, ele citou que o John Arias estava no radar do Galatasaray, né? Quando a galera estava citando o Jacobs. Aí ele cita depois sobre o interesse do Spartak Moscou. Aliás, interesse não, perdão. Sobre um jogador que tá do Galatasaray, que iria pro Spartak Moscou, e esse dinheiro seria a abertura no orçamento para levar o John Arias. E ele depois, no dia 2 de setembro, cita que o Arias é questão de tempo, como todos achavam mesmo que, de fato, a proposta do Galatasaray seria aceita. Não foi aceita pelo Fluminense, então, de novidade, o ponto é... O que a gente pode dizer que tem de novidade analisando a notícia dada por ele? É que os representantes do John Arias já deram um sinal verde para a proposta que o Galatasaray vai fazer em dezembro. O que tem de diferente? O Fluminense. O Fluminense, no meio do ano, recusou uma oferta do Galatasaray, muito menos pela questão financeira, porque o Fluminense ficaria com 10 milhões de euros, né, segundo as apurações, apesar de o presidente lá do Patriotas ter dito que não tinha aceitado nenhum acordo dele ficar só com 2 milhões, mas enfim, a notícia que se tinha era essa, de que o Fluminense
ficaria com os 10 milhões de euros, talvez custou... Até, na verdade, ele disse que não teve nenhum contato do Fluminense, mas aí a gente não sabe se ele teve algum contato relacionado ao próprio representante do John Arias fazendo esse meio de campo, né? O Fluminense aceitaria essa proposta agora no final do ano, muito provavelmente, pelo John Arias, de 10 milhões de euros. Porque o principal motivo pro Fluminense não aceitar no meio do ano não é porque o John Arias vale muito mais, não é porque... Não, era prático, é porque o Fluminense não poderia perder o John Arias. Se perdesse o John Arias, estaria rebaixado agora já. Acho que dá até pra cravar isso, assim, né? A gente não sabe o futuro do pretérito, né? O futuro do que seria, né? Mas dá pra gente olhar pro campo e ver que sem o John Arias a gente teria menos pontos, provavelmente, do que a gente tem hoje. Então esse foi o motivo. Então, assim, sendo bem sincero mesmo, quem vai nesse jogo contra o Fortaleza tem 99% de chance de estar indo ver o antepenúltimo jogo do John Arias com a camisa do Fluminense. Porque o Galatasaray continua querendo, tá disposto a botar uma grana, o Arias quer ir pro Galatasaray e o Fluminense, enfim, deve executar a venda. Vamos ver como é que vai ser, né? Até porque já teve reviravolta. Pra poder fechar esse vídeo, a gente... só não passei a parcial do jogo contra o Fluminense Fortaleza, tá? Tá em 20 mil ingressos a parcial atual de venda de ingressos. Relativamente baixa, né? O Fluminense tem jogador se destacando na seleção, né? Eu falei aqui esses dias sobre o Riquelme Felipe e o Isaac, que estão na seleção sub-20, né? Que está disputando alguns jogos treinos, visando o Sul-Americano Sub-20 de 2025, né? São jogadores que ainda têm idade de Sub-17, mas que estão já na seleção Sub-20 se destacando. O Riquelme Felipe e o Isaac não foram titulares nos últimos jogos, mas entraram para jogar todo o segundo tempo. Tem sido um padrão do Ramon Menezes. Escala um time titular e um time titular para o segundo tempo. No caso do Riquelme Felipe, mais uma vez ele entrou no segundo tempo e fez um gol. Dessa vez foi contra a equipe do Vasco, sub-20 do Vasco. Ele já tinha feito gol na goleada de 4-2 contra o... Goleada? 4-2? No jogo contra o Boa Vista. Agora ele entrou de novo, foi 9-0 contra o Vasco. E ele fez o 8º gol da seleção brasileira. Tem sido um destaque o Riquelme Felipe, até mais do que o Isaac em números, né? A gente não tem acesso aos jogos, ao vídeo dos jogos, mas é bem provável que a gente veja esses dois moleques no Sul-Americano Sub-20 no início do ano de 2025, que acontece lá no Peru. Já é? Deixa o like aqui embaixo se gostou desse vídeo. Tendo mais informações a gente traz aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima. Valeu!